Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como consumir dados de uma API externa dentro do seu painel do Filament, sem salvar nada no banco de dados. A gente só vai exibir os dados diretamente da API em tempo real. O exemplo que a gente vai usar é da API Aviation Stack, que traz informações de aeroportos e voos do mundo todo. Horário, companhia aérea, partida, destino. Eles têm uma chave gratuita, então qualquer pessoa consegue testar isso rapidinho. Aqui no site deles, a gente tem a documentação da API dele e para pegar uma chave API grátis. Para conseguir uma chave grátis, a gente vai clicar aqui, ele vai pedir para criar uma conta rapidinho e logo você já vai ter uma chave para poder testar a API deles. Bom, mas a parte que interessa pra gente é essa parte aqui da API. Vindo aqui na Getting Started, ele fala pra gente que a gente precisa de uma chave de autentificação e ele fornece pra gente uma chave pra gente fazer testes. A gente pode usar essa chave aqui por enquanto, mas o correto é usar uma chave gratuita criando a conta. É bem facinho de fazer. Vindo aqui em Run API, ele dá essa página aqui pra gente com todos os dados que a gente pode puxar da API. No caso tem a paginação, que o limite nesse caso é 100, mostra o total de registro que ele tem, e aqui que é a data, que é o principal que a gente vai precisar, onde ele traz os dados importantes, como data de voo, aeroporto, time zone e muito mais que a gente pode usar no nosso sistema, como o aeroporto de chegada, o terminal que ele vai chegar. Bom, e é isso. Aqui no nosso PHP Storm, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a chave API no nosso sistema. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir o nosso .env.example. Vamos vir aqui na última linha que é a variável aviation API key. E por que a gente faz isso no .env.example? A gente faz isso aqui para se caso alguém baixar o nosso repositório, já vem essa variável junto e fica muito mais fácil de configurar. Agora que a gente já tem ela, a gente vem no nosso .env normal, última linha, novamente, e aqui é onde vai ficar a chave da nossa API gratuita, que vocês vão fazer lá no site, o cadastro, e já vai liberar a chave para vocês. No meu caso, como eu vou fazer de teste, eu vou copiar essa API aqui da própria documentação, vou vir aqui no PHP Storm, eu vou colar aqui. Depois de ter feito isso, eu vou vir aqui em Config, Services, e aqui a gente vai criar uma configuração para nossa API da Aviation Stack. Isso aqui é chamado de Service Config, que é uma maneira da gente melhorar a segurança do nosso sistema. Porque se a gente só deixasse a chave da nossa API chamando junto com a URL completa, daria certo, chamaria, mas não ia ficar seguro. Qualquer pessoa que baixasse o nosso repositório ia ter acesso à nossa chave, e não é isso que a gente quer. Então vamos lá. Aqui a gente vai dar um nome para nossa configuração e dentro dela a gente vai passar a chave. E nesse caso, e como a gente já deixou a nossa chave salva no .env, a gente vai vir aqui e adicionar um env aviation API Key. Pronto, assim ele já está de uma forma segura, já está pegando a chave do nosso .env e a gente pode usar em qualquer lugar do nosso sistema agora. Certo, feito isso, agora a gente precisa ir no nosso painel admin do Filament para confirmar se ele está puxando o Discovery Pages, que permite a gente mostrar páginas customizáveis no Filament. A gente vem aqui, admin panel provider. Vindo aqui, vocês vão conferir se ele está puxando o Discovery Pages. Se ele tiver, pode deixar assim. Se ele não tiver, você só adiciona essa linha aqui. Mas por padrão, o Filament já adiciona aí. É sempre bom conferir, porque se não tiver, vai ser uma dorzinha de cabeça depois, mas é uma coisa fácil. É só vir aqui e olhar. Bateu o olho, já viu. Vamos para a próxima parte. Bom, agora a gente vai vir aqui no nosso terminal, vai dar um PHP artisan make filament page. E a gente vai criar a nossa custom page. Aqui eu vou chamar ela de aviation. Não quero que ela tenha nenhuma resource. Pronto, vamos vir aqui no nosso navegador e tá aqui. Ela não tem nada ainda porque a gente ainda não adicionou nada. Mas vamos voltar lá para o nosso PHP Storm. Aqui no nosso PHP Storm a gente vai abrir a nossa custom page que acabamos de criar. Certo. Bom, aqui a nossa custom page ela ainda não está lendo nenhuma tabela. Então se a gente adicionar uma tabela aqui, não vai acontecer nada, porque ela não vai conseguir ler. Então a gente vai implementar um REST table do Filament. E sempre que a gente adicionar esse REST table, a gente tem que dar um use interacts with table. Ele vai entender que ele precisa interagir com o REST table. Certo, agora vem a parte principal do nosso vídeo, que é criar a tabela de exibição puxando os dados da nossa API. Então vamos lá, a gente vai dar um public function table return table. Vamos já puxar aqui em cima o filament table e os records. E é nessa parte aqui que a gente vai puxar a API da Aviation Stack. Então vamos lá, a gente vai adicionar uma função e vamos chamar a nossa API aqui dentro. Então a gente vai dar um response http get e aqui a gente já vai colar o link da nossa API que a gente vai estar consumindo. Vamos lá, vamos abrir um array e dentro desse array a gente já vai puxar a nossa chave. Então a gente vai dar um access key e vamos puxar a chave da API lá do config que a gente acabou de configurar. Então dá um config services.aviation key.
Pronto, acabamos de puxar a nossa chave da API. Por enquanto, é isso. Vamos fazer uma validação rapidinho aqui. Se a requisição falhar, ele vai retornar null pra gente. Não vai retornar nada. Vamos só dar um espaçamento aqui para não confundir. E se a requisição não falhar, ele vai retornar pra gente um JSON com a data, com os dados, né? Essa data, a gente puxa ela porque aqui na nossa documentação da API, ele mostra isso aqui, que são todos os registros, por isso que a gente tem que puxar direto da data. Bom, então aqui no nosso código, o que está acontecendo? A gente está falando que o Filament vai criar uma tabela, e essa tabela vai chamar a nossa API, a API vai acessar pela key que a gente configurou lá no config service, ele faz uma validação, se a requisição de dados falhar, ele vai retornar um array vazio, e se a requisição for um sucesso, ele vai trazer para a gente o JSON da data, certo? Agora a gente tem que exibir esse JSON. Bom, e agora para a gente chamar os dados que vieram no JSON da data, a gente tem que adicionar. Bom, agora a gente vai adicionar aqui as nossas colunas. Vamos lá, vamos fazer um teste para ver se ele está puxando os dados. Vamos dar um teste column, make. Vamos vir aqui na nossa API e vamos puxar o flying date para ver se ele está puxando algum dado. Vamos lá, vamos adicionar aqui, certo, salvo. A gente vem aqui no nosso navegador, vamos recarregar a página e não puxou nada. Por quê? Porque a gente, aqui no PHP Storm, a gente criou a coluna, criou a tabela, mas a gente não está chamando a tabela na nossa page. Então vamos vir aqui na blade da nossa page e vamos chamar table. Isso já retorna para a gente a tabela lá no nosso navegador. Então vamos fazer o teste, vamos vir aqui no nosso navegador. Bom, e ele não puxou os dados porque tem alguma coisa de errado. Então vamos vir aqui no nosso código e vamos ver o que a gente errou. Aqui no nosso código, chamando a API, o erro tá bem na minha cara e eu nem percebi. Que é o access key, eu escrevi access errado, faltou um C. Pronto, agora vindo aqui no nosso navegador, recarregando a página, ele já vai mostrar pra gente os dados, todos os dados que ele tá puxando da API. Só que se vocês forem ver, sempre que a gente recarrega essa página, ele demora muito tempo para recarregar. Isso acontece porque sempre que a gente recarrega, ele está fazendo uma requisição na API do Aviation Stack para trazer os dados. Isso acaba demorando bastante. Então a gente vai adicionar um cachê para não travar o nosso sistema toda vez que a gente precisar ver algum dado. E além disso, a gente vai adicionar um botão para limpar o cachê para sempre que a gente precisar conseguir trazer novos dados da API. Então vamos lá. Aqui em cima onde a gente está chamando nossa API, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai dar um cachê remember, aviation, flight, e a gente quer guardar aqui dentro do nosso cachê sem registro. Então beleza, estamos guardando sem registros dentro do nosso cachê. Vamos fechar aqui embaixo. E agora a gente tem que retornar a nossa data, a nossa variável data aqui em cima que a gente acabou de criar. Só com isso, a gente vindo no nosso navegador, recarregando a página, ele já vai salvar todos esses dados aqui e recarregando novamente, vê que ele foi instantâneo, viu? Não tem nem que ficar esperando. Só que o problema disso é que a gente não consegue ficar puxando os dados automaticamente, porque ele salvou esses dados no nosso cachê. Então, para a gente trazer dados novos, a gente precisa recarregar o nosso cachê. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um botão para recarregar os dados. Então vamos lá. Para isso a gente vai criar um header actions. E dentro desse header actions a gente vai criar uma ação. Essa ação vai chamar cachê clear. A gente vai adicionar um label nela de recarregar dados. Vai adicionar uma cor vermelha e uma cor forte para o usuário prestar atenção. Vamos pedir para o usuário confirmar essa ação e vamos adicionar uma action. Dentro dessa action a gente vai abrir uma function e dentro dessa function a gente vai colocar um cachê flush, vamos adicionar um artisan, call, cachê clear e vamos adicionar uma notificação. Vai ser uma notificação de sucesso e ela vai ter um título dados recarregados com sucesso e um body de novos dados foram recarregados. E a gente vai enviar essa mensagem. Agora vindo aqui no nosso navegador, a gente vai testar isso, certo? Ele já criou a section. Vamos recarregar a página para ver se ele tá lisinho, E agora a gente vai dar um clear no nosso cachê. Vamos ver agora se ele tá limpando todos os dados, certo? Ele já exibiu aqui a nossa mensagem na notificação e recarregou os dados. Como essa aqui é uma chave de teste que a gente está usando, essa chave aqui, ele não vai ficar atualizando toda hora pra gente os dados. É por isso que eu recomendo vocês pegarem uma chave gratuita, que fica bem mais fácil de entender. Vindo aqui no PHP Storm, a gente vai aprender como puxar mais dados, que seriam os objetos. Igual aqui, às vezes o JSON, os dados do JSON, eles têm
isso aqui, que é um array dentro dos registros. E a gente precisa acessar esses dados aqui. Então vamos lá. Vindo aqui no nosso código, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar isso aqui. Vai vir aqui no nosso JSON. E a gente quer puxar o aeroporto. Então a gente vem aqui, copia esse, vem aqui no código, cola aqui. Vamos voltar aqui no JSON, pegar o aeroporto, vir aqui no código e colocar um ponto airport. Só com isso, o nosso sistema ele já consegue entender que a gente está puxando o campo aeroporto do array de embarque. E isso a gente consegue fazer para tudo. Então, se a gente vier aqui no nosso código e quiser puxar algum outro dado como o time zone, a gente consegue. A gente vem aqui e ele já puxou o time zone. E agora uma coisa que eu recomendo para vocês é que na nossa própria documentação do DaVinci Stack, a gente consegue adicionar limitadores para não ficar tão pesado na hora de fazer uma requisição. A gente vai botar aqui o limite 15, ele vai puxar apenas 15 registros. Então vamos lá, vamos vir aqui, vamos limpar o nosso cachê. Pronto, ele puxa apenas 15. Bom, e é isso. Aqui no nosso PHP Storm, a gente consegue personalizar todas as tabelas, como no Filament normal. Adicionar tudo que o meu Reserves pode ter, a gente pode adicionar aqui. Aí fica da criatividade de cada um, de como a gente vai manipular esses dados de uma API externa. Bom, e esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima.